na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. A igreja diz amém? Quero dizer que amo tanto a igreja de Rio Largo como os irmãos de Rio Largo, viu, irmãos? Vocês moram no meu coração e nas minhas orações também. Queridos, eu já vi crentes falando que não gosta de estar no vale, né? É vale não, irmã Silvana. É difícil ir para o vale. Mas eu aprendi através deste capítulo do livro de Isaías que vale é lugar de Deus falar. Muitas vezes Deus permite que a gente desça ao vale para falar conosco e para nos ensinar alguma coisa. E a Bíblia diz que Deus leva o profeta Jeremias, manda com que ele desça à casa do oleiro, porque ele queria fazer um ensino demonstrativo a Jeremias. E a Bíblia diz que quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E ele vê quando o oleiro pega o vaso, e o vaso se quebra na mão do oleiro, e o oleiro torna a fazer o vaso novamente, do mesmo barro que estava sobre as suas mãos. E quando Jeremias vê aquele ensino demonstrativo de Deus para ele, Deus diz: Jeremias, não poderei eu fazer da mesma forma como fez este oleiro com a casa de Israel? Não poderei eu fazer a mesma forma com Israel? Israel, irmãos, nós sabemos que muitas vezes andava em desobediência com Deus, em rebeldia com Deus. E Deus muitas vezes permitia que Israel descesse ao cativo. Muitas vezes Deus entregava Israel nas mãos dos seus inimigos. Não porque Deus abandonava Israel, não queria saber de Israel. Era uma forma de Deus corrigi-lo. E muitas vezes quando Israel estava em cativo, Israel no cativo clamava a Deus, se arrependia do mal. E Deus dava uma chance a Israel, ouvia o clamor de Israel, tirava Israel do cativo. E eu trago para nós nesta tarde esse ensinamento. Deus é um grande pai, irmãos. Ele corrige os seus filhos da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Muitas vezes quando Deus está nos corrigindo, chegamos a dizer: Deus, assim não. Queremos ensinar a Deus a nos corrigir, mas Deus corrige da forma dele, porque Ele sabe aonde precisa ser corrigido. E ali o Senhor aparece como o grande oleiro, dizendo: Jeremias, eu sou o grande oleiro, eu sei como consertar o vaso, eu sei como quebrar o vaso, eu sei como tirar as imperfeições do vaso. Porque, irmão, não existe pessoa na terra que saiba nos corrigir a não ser Deus. Ele vai no ponto central, aonde ele precisa, onde está o erro, porque ele sabe o que precisa ser moldado. Ele sabe o que precisa ser quebrado. Muitas vezes olhamos para nós e dizemos assim: nós estamos perfeitos, não tem nada de errado, mas Deus sabe o que está fora do lugar. E de vez em quando Ele vai lá, aperta, tira algumas pedrinhas, algumas imperfeições, algo que não está agradando a Ele. Aí o crente, quando se vê no aperto, começa agora a clamar a Deus: Senhor, por quê? O que foi que eu fiz para merecer tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta dor, tanta peleja? O Senhor diz: você não fez nada, eu apenas estou moldando o vaso, estou fazendo um vaso novo. Aí é na hora que Ele nos quebra, é na hora que Ele nos aperta. E o que eu devo fazer nessa hora, irmã Silvana, é abrir a boca e dar glória a Deus por ser quebrado na mão de um grande oleiro. Porque quando Ele quebra o vaso, irmão, o vaso não se estraga, Ele faz um vaso novo.
Interessante que eu vi, irmã Érica, pessoas especialistas falarem sobre vaso, e eu descobri que só existe 200 barros, forma de barros, mas só 8 serve para fazer o vaso. Só 8. 200, irmãos, só serve 8 para fazer o vaso. E esse barro, esses 8 barros que servem para fazer o vaso, sabe onde é que o oleiro encontra? Ele não encontra em grandes mercados, ele não encontra em mercearias, em vendas, em canto nenhum. Eles encontram dentro do lamaçal, do mangue. E diz os oleiros, os especialistas, que esses barros que é tirado do lamaçal, do mangue, ele não é um barro cheiroso não, viu? Ele tem um odor terrível, eles não cheiram bem. Mas na mão do oleiro, ele é tratado, ele é purificado, aonde se faz um grande vaso. O que Deus está dizendo nesta tarde? Você não era perfeito, você não era grandes coisas. Quando o grande oleiro te encontrou, para a sociedade você cheirava mal, para a sociedade você não tinha valor, não tinha aparência, não tinha nome. Deus te tirou do lamaçal profundo lá do pecado, te purificou, te moldou, te colocou o bom perfume de Cristo para que você cheirasse bem, e te fez um grande vaso e te colocou dentro da casa do oleiro como destaque. Queridos, devemos todos os dias agradecer a Deus por estar nas mãos tão poderosa, tão magnífica, e por ser moldado por um Deus tão poderoso ao qual nós servimos. E muitas vezes nos achamos alguma coisa, que somos alguma coisa. Porque nós pregamos, somos alguma coisa. Porque nós cantamos, somos alguma coisa. Nós não somos nada perante o grande oleiro. Nós somos apenas barro, que fomos purificados na mão de um grande Deus, que nos deu um bom nome, que nos deu uma nova veste, uma nova aparência. E estamos aqui glorificando o seu nome como um grande vaso nas suas mãos. Mas a qualquer momento o oleiro pode nos chamar, nos quebrar e dizer assim: olha, você não pode fazer isso como um grande pai, você errou em fazer isso, eu vou te colocar na olaria para te quebrar, para te moldar, e você voltar a brilhar como um vaso de honra. E muitas vezes não entendemos o processo de Deus em nossas vidas e começamos a murmurar. Achamos que somos alguma coisa, achando que somos alguma coisa. Um certo dia eu estava pregando uma igreja aqui em Maceió, e eu tinha passado a tarde em oração, pedindo a Deus misericórdia numa festividade de senhoras, na região ali de Bebedouro. E na hora que nós estávamos pregando, tinha uma senhora com a muleta bem pertinho assim na frente. E na hora que a gente começou a ministrar a palavra de Deus, e eu senti de Deus da igreja ficar de pé para fazer uma oração. Aquela senhora, ela não conseguia andar, ela só conseguia ficar de pé apoiada nas moletas. Isso faz tempo, mas nem me lembro. E na hora que eu comecei a ministrar a palavra de Deus através da oração, exaltando Deus, eu vi quando aquela senhora levantou sozinha e saiu dos primeiros passos com a muleta, e a igreja começou a glorificar. Fazia tempo que ela não fazia isso. Os filhos começaram a chorar, e na hora que eu tentei me engrandecer, Deus disse: não foi você, fui eu, é o poder da minha palavra. Não se glorie com aquilo que não é seu. Você é apenas vaso, você foi preparado ou preparada para isso e
apenas vaso, irmão. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz que em uma grande casa existem vários vasos. Existe vaso de ouro, vaso de prata, diz a Bíblia, vaso de pau. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Um para honra e outro para desonra. Aí eu fui pesquisar, irmão, sou curiosa, sobre o significado e o que significa que Timóteo estava dizendo. Se você for reparar um vaso de ouro, quem tem esse vaso tem um poder aquisitivo muito grande. Ninguém que tem vaso de ouro em casa, irmão. Tem que ter muito dinheiro para ter um vaso de ouro. Tem que ter um poder aquisitivo muito grande para ter um vaso de ouro em casa. Geralmente quem tem vaso de ouro é quem tem grande posse, né? Vaso de ouro. Quanto mais você olha para ele, dá vontade de olhar. Ele está lá em destaque. Geralmente quem tem vaso de ouro coloca na frente da casa, né? na primeira sala, para destacar, para mostrar que tem um vaso de ouro. Mas ele só serve para ser apreciado. Ele está ali porque é vaso de ouro. Ele está ali brilhando. Porque se ele tiver, pelo menos com a manchinha, o dono vai lá, ó, passa, dá um polimento nele para ele brilhar, não é? Então o vaso de ouro, ele só serve para brilhar, ele mesmo. Aonde ele chega, ele quer brilhar, ele quer aparecer. É só para isso que serve o vaso de ouro. Se ele não aparecer, não dá para ele. Ele tem que estar no lugar aparecendo, se destacando. E Deus não tem compromisso com o vaso de ouro, porque quem tem que destacar é Jesus. Quem tem que aparecer é Jesus, não eu e nem você. Se Jesus não aparecer em tua vida, não adianta, você não é nada. É para isso que serve o vaso de ouro. O vaso de ouro realmente, às vezes, usa o que tem, usa a sua posição para mostrar que manda. Ele não está ali para mostrar que está fazendo tudo para Jesus. Ele está ali para mostrar que ele manda, que ele é, que ele pode, que ele faz. E para Deus ele não tem utilidade nenhuma, porque quem manda é Deus, quem faz é Deus, quem domina é Deus. 2 Timóteo fala também do vaso de prata. O vaso de prata, irmão, se você observou, ele também é muito caro. Tem um valor muito grande. Mas ele só serve também para decoração. Se você olhar na estante, ele fica na estante, nos pedestais. Se você olhar, geralmente as donas de casa pegam o vaso de prata, pega aqueles pedestais e coloca ele na sala e coloca o vaso de prata em cima. Não coloca nem flor, porque a flor pode tirar o brilho dele, né? Pode ofuscar a beleza dele. Então deixa ele sozinho lá em cima no pedestais, ou se não na estante, para mostrar que ele está lá. Mas ele não sai de pedestal, irmão. Ele não serve para nada. Ele só serve só para decoração, só para enfeite. Deus não quer crente para enfeite nem para decoração de banco, não, irmãos. Ai, irmã Silvana, eu vou para o culto nos domingos, eu vou para o culto nas quartas, na sexta. Eu já faço a minha parte. E desde quando Deus chamou crente para ser vaso de prata, para estar sentado no banco, enfeitando o banco? Deus te chamou como um atalaia, para sair nas ruas, dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso. Vaso mudo para Deus não serve. Só serve vaso que fala e vaso que trabalha e diz que Deus é grande. Enquanto você estiver no seu comodismo, não fazendo nada para Deus, nem um folheto entregando, você não tem autoridade de cobrar nada de Deus, porque Deus só dá aquele que faz as coisas para Ele, porque Ele diz que aquele que faz a obra, aquele que põe a mão no arado, não voltará de mãos vazias. Você lembra do profeta? Do rei Ezequias, aliás. Ezequias, quando soube que ia morrer, que recebeu a notícia que ia morrer, o que foi que ele fez, irmão? Ele virou o rosto para a parede e começou a conversar com Deus. Ele disse: Senhor, lembra-te
que eu tenho feito tudo que o Senhor tem me mandado. Eu tenho obedecido tudo, Senhor. Eu tenho sido fiel. Isaías teve como cobrar, como pedir a Deus. E por isso recebeu a recompensa, irmão. Oração respondida é oração de crente fiel, crente obediente. Então o vaso de prata, ele só serve para enfeite, só serve para decoração, ele não serve para nada. E Deus não está procurando vaso de prata, nem está procurando vaso de ouro, não. Para brilhar, para mostrar que pode. Não, quem pode é Ele. Aí, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, fala sobre o vaso de pau. Se segura aí, viu? Não sei porque Deus mandou trazer essa palavra, mas vou trazer na jantada. Eu não sei se vocês em casa têm algum vasinho de madeira, como diz o nordestino, de pau. Mas se você pegar um vaso de pau, um vaso de madeira, coloca água dentro dele para tu ver. Pega um copo de água e enche o vaso de madeira e deixa ele lá. No outro dia dá uma olhada nele para tu ver. Ele está todo inchado. Todo inchado, irmãos. Ele começa a inchar. Ficar meio papudo, inchado, né? Porque vaso de pau não aguenta água. E o que é a água? É a palavra. Vaso de pau, irmão, só serve para colocar bugiganga dentro. Se você for numa casa e tiver um vaso de pau na estante, você vai ver bilírio, brocha, parafuso, tudo que é achado no chão, vou colocar aqui dentro para não esquecer, né? Para não esquecer, eu vou colocar aqui dentro. Porque quando eu lembrar, vou ter o vaso, botar a mão lá dentro e pego, né? Ele acumula tudo. Tudo que dizem para ele, ele acumula. Tudo que fala para ele, ele vai guardando. Tudo que cochicha no ouvido dele, ele vai guardando, descendo para o coração. Ele é vaso de pau. Ele só atumula a bugiganga, coisa que não presta, que não serve. Ele só acumula descarte. Ele vai acumulando. E quando ele ouve a palavra, ele diz: é comigo. Isso aí é comigo. E começa a ficar inchado. Ele sai bochechudo da igreja. Ele sai bochechudo do trabalho. Ele sai bochechudo de onde ele for. Porque a palavra está batendo nele, está corrigindo ele. E ele não quer ser corrigido. Quer não. Sabe por que ele não quer? Porque ele é vaso de pau. E ele não suporta o poder da palavra. A palavra, quando bate nele, ele incha. Ele não suporta a doutrina. E chega a dizer: foram falar mal de mim, o anjo. Mas não é não, irmão. É que Deus sabe onde corrigir. Ele sabe o que está precisando sendo corrigido. Ser corrigido. Aí eu vou para o vaso de bronze. Eita, meu Deus. Mas graças a Deus, que parece que está difícil ver vaso de bronze. Eu acho. Mas o vaso de bronze, ele parece com ouro, não parece? Mas ele não é de ouro. Ele brilha, se dá um polimento, ele brilha igual a ouro e confunde a muitos. Um diz: é de ouro. Não, é de bronze. Não é ouro, é como está brilhando. É bronze, mas é bronze. Mas parece ouro. Ele tem o seu valor, mas não tem o valor do ouro. Ele só é parecido, mas não é. Ele anda com a Bíblia, mas não é. Ele se veste igual a vestimenta do ouro, mas não é. Está entendendo Deus falando? Ele pode até falar, mas não é. Igualzinho a mesma linguagem, mas não é. Ele é só aparência e confunde a muitos. Mas o grande oleiro, ele não consegue enganar, porque ele sabe quem são seus vasos. Ele conhece tudo, irmão. O salmista diz: Senhor, tudo sondas e nos conhece. Esquadrinha o nosso pensamento. Antes que haja uma palavra na minha boca, eis que tu já sabes.
Uma vez eu cheguei no interior. Vou falar agora sobre o vaso de barro. E eu fui pregar numa igreja, perguntei, cadê os vasos de barro? Ninguém levantou a mão, irmão. Eu disse, e o de ouro? A metade da igreja levantou. Eu digo, aqui tem vaso de ouro, então se segura na cadeira que vem na pada por aí. Depois que eu preguei, todo mundo queria ser vaso de barro. Que tipo de vaso você é? Deus está perguntando nesta tarde, que tipo de vaso você tem sido dentro da casa do Senhor, na tua casa, no meio da tua vizinhança. Que tipo de vaso, pelo amor de Deus, você é nesses últimos dias? Será que você é um vaso disfarçado? Que na igreja prega a Bíblia, que palavra dura é essa, irmã Silvana? Foi isso que Deus dispensou nesta tarde. E lá fora aceita as coisas que Satanás tem permitido. Ou você é vaso para andar dentro da Bíblia Sagrada, ou você é de honra, ou você é de desonra. Porque nesses últimos dias, Deus vai chacoalhar a figueira, e muitos irão cair. Deus vai chacoalhar a figueira, irmão. E só vai ficar de pé aqueles que estão ligados, aqueles que estão segurados em Cristo. Tem pessoas, irmão, que as coisas apertam, e em vez de murmurar de Maranata, que coisa linda, Maranata, eu vejo os sinais, tu estás voltando. É os vasos de barro, irmão. Já os vasos de ouro, diz, não, eu tenho coisa para conquistar ainda. Só pensa, ó. Eu tenho que terminar a faculdade. Tem crente em casa levando lapada. Eu tenho que terminar o meu projeto. O teu projeto vai no céu. É no céu. É onde você alcança tudo aquilo que você batalhou aqui. É a grande recompensa. Então o que Deus está dizendo nesta tarde? Seja um vaso de honra. Mergulhe no oceano do Espírito e deixe o resto comigo que eu faço. Eu tento pregar devagarinho, mas não consigo, irmão. Quando o Espírito Santo chega, aí dá logo aquela sensação de pular, aquele fogo tão grande. Quem mandou ser pentecostal, né? Queridos, eu cheguei nesse interior, irmão. Antes de pregar, eu fiz essa pergunta, né? Na hora da pregação. Mas antes de pregar, alguém me chamou para ir para a feira. Vamos conhecer a feira, irmãos? Bora. Interior, gosto de feira de interior. Sou curiosa, gosto de ver. Cheguei na feira. Eu vi uma lona bem grande no chão. Uma lona preta. E eu vi aqueles vasos de barro, tudo emborcado, no chão. E o rapaz sentado no chão com os vasos emborcados. Eu disse, o que é isso, moço? Ele disse, é uns vasos de barro que eu vendo. Mas não tinha ninguém, moço, tinha ele. Eu disse, e é quanto esse vaso? Tinha aqueles filtros de barro, vaso de barro, aquelas potinhas de barro. Aí eu disse, quanto é que é isso? Irmão, um valor tremendo de baixo. Eu disse, isso aqui é isso, é. Eu disse, mas ninguém dá valor não, moça. Porque ele é feio. Ele não tem brilho. Ele não tem aparência. Geralmente são os povos antigos que gostam de usar. Por quê? Porque quando coloca água dentro dele, a água sai fresquinha. Aí Deus disse, Silvana, vem cá para uma demonstração, como eu fiz com Jeremias. Eu vou te demonstrar nesta tarde. Vaso de barro suporta a palavra entra e sai refrigerada. Se tem uma coisa que vaso de barro gosta, irmã, de água. Quanto mais coloca água nele, mais ele refrigera. Ele fica fresquinho. E a água é pura. A água é boa. Eu não sei se você já tomou água de pote de barro, mas é a melhor água que existe na terra. É a melhor água, irmão. Vaso de barro não tem aparência.
não tem formosura, mas o poder dele está dentro dele. O que faz a diferença está dentro dele, que é a água que está refrigerada. Uma vez eu estava na igreja, no interior, uma grande festividade, uma igreja maior do que essa. Aí chegou um vaso de ouro. Era o cantor da noite. Ele chegou todo reluzente. Era uma mulher toda reluzente. O sapato brilhando, a blusa brilhando. A bolsa brilhava mais do que o sapato e a blusa. Chega, encandeava os olhos. Aí ela chegou toda possuda. Cumprimentou a todos. A pregadora era muito simples. Ela não quis muito papo com a pregadora, não. Eu também fiquei no meu lugar. Ela começou a cantar. E cantou, e cantou. E jogou o cabelo. Mas não caiu uma unção na igreja. Nada aconteceu. Mas de repente, 8 horas, chega um irmão da roça. Com a calça social. O paletó de uma cor, a calça de outra. Eu olhei para o pé dele, ele estava de tênis. E ele chegou e disse: pastor, não falava muito bem. Não tinha um português muito bom. Eu demorei porque eu estava na roça, glória a Jesus. Mas Deus sabe, pastor, que eu vim numa carreira tão grande para adorar esse Deus, que eu esqueci da gravata, viu, pastor? Mas o servo está aqui. Aí ele sentou no banco. Mas a cantora cantou o culto todo e nada aconteceu. Aí o pastor disse: vamos ouvir o irmão fulano, esqueci o nome dele. Na hora que ele pega o microfone, irmão, oh, aleluia. Ele diz: eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero cantar um hino, não para adorar a mim, mas para adorar meu Deus. E ele, quando abriu a boca, ele começou a cantar. A unção de Deus invadiu a igreja. Eu vi a criança chorando. Eu vi as irmãs pulando, mergulhando no oceano do Espírito. Aí Deus me falava: vaso de barro não tem aparência, mas tem unção, mas tem poder. E aqueles que estão nas minhas mãos, porque eu sou o grande oleiro. Ei, você sabe qual é o crente mais perigoso da igreja? É aquele que fica lá no fundão, calado. Eu vou ficar ali porque ninguém me vê. Jesus está te vendo, viu? Eu vou ficar aqui porque ninguém me vê não, vou só para adorar. Ele já cumpriu, ele já te viu. Ele já recebeu a tua adoração, ó vaso de barro. E se tem aquele que Deus gosta de ver, é aqueles que se escondem. É aqueles que não gostam de aparecer. Você lembra daquela mulher que ia no tanque buscar água? Aquela mulher que a sociedade não dava nada para ela. Que as mulheres iam buscar água, ela ia a outro horário, porque era discriminada. Porque ninguém queria ficar perto dela. Então ela ia meio-dia, irmão. A Bíblia diz que ela ia meio-dia. O sol causticante. Para buscar água. Porque ninguém queria contato com ela. Porque achava que ela contaminava as outras. Para a sociedade não era mulher digna. Mas quem resolve passar nessa hora? Jesus. Ele resolveu passar lá. Nessa hora. Para ter um encontro com aquela mulher. Ele disse: se tu beber da água que eu der, tu nunca mais terás sede. E aí? É preciso muitas vezes passar o processo para viver o milagre. Eu já vi muitos crentes abrir a boca e dizer assim: eu queria vivenciar um grande milagre. Você sabia que milagre só acontece quando não tem mais jeito? Quando os médicos estão acabados, quando a sociedade rejeita, quando tudo está perdido. Milagre só acontece nessas horas.
Aí o crente dobra o joelho, quer ver um milagre da parte de Deus. Aí quando Deus mostra o processo, não quer passar o processo. Ei, para ver milagre tem que passar processo. Você pensa que Ana passou aquele processo todinho para nada? Era Deus preparando ela para ser a mãe de um grande homem de Deus, um grande profeta. Deus disse: eu vou te quebrar, eu vou te preparar, porque o que eu estou trazendo para você por aí é maior do que você está pedindo. Mas não morre não, viu? É o vaso preparando, quebrando, moldando barro para uma grande obra. Eu me lembro que o meu esposo, ele nasceu com um problema no coração. Era uma abertura muito grande no coração, que ele nasceu. Era um sopro. Ele nasceu com 6 quilos, irmãos. E nasceu com uma abertura enorme no coração. E o médico deu até 20 anos para ele viver. Até os 20 anos para ele viver. Conheci meu esposo, ele tinha 19 anos. E ele sofria dores tremendas que desmaiava. E ele disse: eu tenho um problema muito sério. Os médicos me desenganaram. Eu só vou viver até os 20 anos. Eu disse: vai não, porque juntou-se 2 terras de fogo agora para orar. Deus mandou reforço. Nós vamos orar junto. E o Deus que quebra o vaso vai fazer um vaso novo. Mas no meio do processo que ele estava passando de enfermidade, era tão magro, não conseguia engordar. Por causa do problema no coração, irmão. Quando as dores atacavam, ele caía no meio da rua, eu segurava ele. Ele ficava sem ar, ficava pálido. Aí no meio de uma vigília deu um ataque nele. Aí no meio do ataque, não sei se ele lembra, ele recebeu uma profecia. Deus disse: serás um diácono da minha casa. Foi eu te subir mais um degrau, era um auxiliar. Eu disse: Deus, como é que esse homem vai subir um degrau se ele vai morrer? E Deus disse: quem manda sou eu, o processo é meu. É eu que trabalho. Muitas vezes, irmão, a gente está passando o processo e começamos a murmurar sem saber o que Deus quer atrás desse processo. O que Deus quer fazer através de tudo isso. É Deus preparando você para uma grande obra. Fecha a tua boca, aguenta tudo. Em vez de murmurar, dá glória a Deus e agradece a Ele. Porque o que tu está pedindo, Deus está assinando com caneta de ouro. E toda vez que ele tinha crise, Deus renovava a promessa. Chegou o diaconato. E meu esposo ainda doente. Quando foi um dia, meu esposo estava numa vigília. A dor apertou. Ele caiu no chão. Eu só orava perto dele. A gente já casada, a dor apertou. Ele já diácono da igreja. Ele cai no chão. Quando eu seguro ele, ele olha para mim e disse: filho, eu não estou suportando de dor. Mas do outro lado, lá no final, tinha um vaso de barro. Um vaso de barro que estava orando lá no último canto da igreja. Ele, sem saber o processo que o meu esposo estava passando comigo ali naquela vigília, ele gritou: Deus, dá um coração novo a teu servo. Meu Deus. Cura teu filho, ó Deus. Põe as tuas mãos neste coração e repreende a dor. E quando nós ouvimos a oração, nós caímos de joelho em pranto. A dor instantaneamente saiu do peito do meu esposo. Passou-se alguns dias, passou-se 2 meses, ele não sentia mais nada. E a gente achou aquilo esquisito, irmãos, porque ele não sofria mais dor nenhuma. Fomos para um médico ali na UFAL, um especialista muito bom. Ele marcou todos os exames que vocês imaginaram, ele fez no coração. Quando foi no último dia, ele chamou meu esposo e disse: vem cá, você é um caso raro. Meu esposo achou que era uma enfermidade muito profunda, mas na frente dos acadêmicos, ele mandou meu esposo subir na esteira. E meu esposo disse que ele dizia: está vendo esse coração aqui? Isso aqui é um coração de criança de 8 anos.
perfeito. Está perfeito, não tem nada, está vendo? Eu não sei porque esse homem fez essa bateria de exame, mas olha o coração dele, perfeito. A rachadura tinha sumido. Eu creio que na hora que o irmão clamou, Deus disse: fecha tudo aí, porque eu estou purificando o vaso. Eu já quebrei o vaso, vamos agora purificar, vamos agora moldar o vaso. Era Deus quebrando, era Deus preparando, era Deus tirando a imperfeição. Minha esposa estava na olaria, e crente que não gosta de ir para a olaria não quer ser um vaso novo. Depois passou, aí Deus disse: agora vem a febre reumática. Acredite, outro processo. Ele começou a inchar, dores fortes nos ossos, a bochecha crescia, as mãos, os dedos não conseguia fechar, as mãos. Eu disse: Deus, saiu agora de um processo, para que outro processo, Deus? Não entendi aquilo. No meio do processo, Deus dizia: vou eu te subir mais um degrau. Eu disse: Deus, que processo tremendo é esse? Para subir degrau tem que passar por essa prova. Deus disse: tem. Eu sei como tratar os meus vasos. Irmão, que processo tremendo. Ele ficava inchado, febre alta de 40 graus. Remédio nenhum passava. Deus dizia: vai subir mais um degrau e deixa eu trabalhar na tua vida. Eu estou purificando e fazendo de acordo como me apraz. Quando foi um dia, ele estava se queimando de febre, todo inchado, gritando de dor. Eu botava 3 lençóis nele, ele se tremia de frio. Ele disse: filha, vai chamar o pastor para orar por mim. O pastor morava perto. Vai chamar o pastor para orar por mim. Eu disse: não, meu filho, deixa Deus, eu vou orar por você, deixa Deus trabalhar. E ele amanheceu o dia muito mal. Passou-se algumas semanas, alguns meses, o pastor separa ele como presbítero da igreja. E ele é separado para o presbitério, irmãos, e continuava doente, não entendia porquê. Eu dizia: Deus, como é que o Senhor vai usar um presbítero que não pode nem evangelizar? Não pode nem múltiplo culto, só vive doente, inchado, de casa, tremendo com essa febre reumática. Aí Deus disse: deixa que eu vou fazer. Eu sei porque eu separei ele como presbítero. Aí na hora, quando foi um dia, ele estava todo inchado em casa. Eu cheguei em casa, ele se tremendo de frio em cima da cama. As mãos não conseguia fechar, os pés aquele bolo. Eu disse: filha, eu já não aguento mais, vai chamar o pastor. Quando ele disse isso, o Espírito Santo disse: tu não lê a Bíblia não, é? Se tiver alguém enfermo, chama o presbítero. E ele ungirá, e a oração da fé sarará o doente. Tu és o quê? Ele disse: que tu és o quê? Ele disse: um presbítero. Então ora por você mesmo. Ele começou a orar, botou a mão na cabeça dele, irmão, e disse: em nome de Jesus, enfermidade, pela autoridade do nome de Jesus, sai! Com meia hora a febre desapareceu. No outro dia amanheceu desinchado do nada. Ele, 1 mês sem inchar, 2 meses e nada. Ele disse: vou fazer o exame agora, que era uma bateria de exame de sangue que ele fazia. Chegou no médico, o médico não entendeu, fez uma bateria de exame. O médico disse: não tem febre reumática não, não tem nem vestígio. Vai entender esse Deus, irmãos. E aí, irmã Silvana? Ele agora está com a pressão alta, mas Deus já fez a promessa. Olha, irmãos, Deus sabe como trabalhar. Quando eu vivia morando nas ruas e dormindo nas bancas da feira, sem família para me acolher, porque fui desprezada por amor do evangelho. Quando eu aceitei Jesus, fui rejeitada pela minha parentela. Mas quando eu vivi nas bancas da rua, que eu deitava na banca, irmã Érica, eu com 17 anos de idade, eu olhava para o céu e dizia: Deus, tu me chamaste para ser mendiga? Ele disse: não, para ser vaso de honra na minha casa, mas eu preciso te quebrar. Tu veio do lamaçal,
mal. Tu veio não cheirando muito bem, mas eu vou te quebrar. Vou te colocar um perfume bom e tu vai ser vaso de honra. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei como é que está teu filho. Como é que está a situação lá dentro. Como é que está a tua parentela. Como é que está a tua despensa. Como é que está o teu orçamento esse mês? Eu não sei nem quero saber. Eu só quero dizer uma coisa. O grande oleiro está na casa. O grande oleiro está na casa. Escutou você que está aí me escutando? O grande oleiro está na casa. Ele disse, eu estou lá dentro. Você me convida tanto para entrar na tua casa. E desde o primeiro dia que você me convidou, eu já estou habitando lá dentro. Então aconteça o que estiver acontecendo. A tempestade está bravia. Parece até que passou um terremoto. E você diz, eu não tenho nem força para orar. Aí Deus disse, chore. Chore. E se tiver força, cante. Porque eu escuto o teu cântico e enxuga as tuas lágrimas. Você chegou aqui nesta tarde para dizer, sabe o quê? Para Deus dizer para você, sou eu que estou trabalhando. Sou eu no meio da tempestade. Ah, Deus, como é que o Senhor está no meio da tempestade? Como? Vai olhar para Mateus. Eu estava com os discípulos. As tempestades levantaram. O vento ficou bravio. Eles clamaram por mim. Eu me levantei sossegado, porque eu tenho um domínio em minhas mãos. Eu disse, mar, aquieta-te, vento, se cala. E a minha palavra diz o Senhor, que tudo se fez bonança. Então eu trabalho como quero, do jeito que eu quero, entra onde eu quero, trabalho do jeito que eu quiser. Então só glorifica o meu nome, assim diz o Senhor. Eu te trouxe aqui neste ciclo de oração para dizer que nada está perdido. A última palavra ainda é minha. E eu sei como trabalhar em tua vida. Deixa eu quebrar o vaso. Me deixa quebrar o vaso. Porque depois do quebrantamento, o Senhor diz, te prepara para o culto de ação de graça, porque vai ter agradecimento. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem assim, olha, como é que tu aguenta? Passar a noite toda de madrugada, virando a noite, corre para o interior para pregar, tu dorme uma hora de relógio, com essa idade. Eu digo, eu sou velho não, menina. Como é que tu aguenta? Eu digo, eu sou vaso de barro. Quando ele vê que não aguenta, me quebra e faz um vaso novo. Porque, irmão, quem está na direção do Espírito Santo, ele suporta todas as coisas. Ele dá um suporte tremendo. E você só está de pé porque o Espírito Santo tem te sustentado. Ele tem te sustentado. Ele diz, não tema, tu não estás sozinha não. Tu não estás sozinho, tu pensa que está sozinha, mas tu não está sozinha. O Senhor tem te amparado, o Senhor tem te fortalecido. E saia daqui de posse, de vitória, e saiba que Deus é contigo. Ele diz no livro de São Mateus, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só, os teus filhos não estão só. A tua casa tem anjos acampados. Ele diz, os que temem ao Senhor, tem anjos acampados ao seu redor. Sai daqui fortalecido. Sai daqui mais crente. Agora sai daqui vaso de barro. À disposição do oleiro. Diga assim, Senhor, pega a minha vida, quebra ela, faz um vaso novo. Faça como o irmão não, viu? O irmão começou a cantar, eu quero ser. Cantava todo culto, Senhor amado. Sabe que o hino é uma oração cantada, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. Ele abria a boca e dizia, quebre a minha vida.
e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aí Jesus disse: quer que eu quebre a sua vida? Eu vou quebrar. Quer que eu quebre mesmo? Eu vou quebrar. Quando ele estava no processo da quebrantamento, ele disse: Deus, quer isso? Deus disse: você não está me pedindo? Você quer milagre? Então aguenta o processo. Você quer ver milagre? Então aguenta o processo, porque você vai ver o milagre. Deixa eu finalizar, irmão, que a hora está se passando. Eu passei um processo na minha vida, irmã Jane. Eu costumo dizer que as experiências é minha riqueza. Quando eu aceitei Jesus, eu peguei uma enfermidade muito grande e os médicos me desenganaram. E eu me lembro que num desses processos, que eu estava pesando 40 quilos, eu estava morando de favor, já casado na casa da pessoa, dos outros. E a casa dessa mulher, essa mulher é uma macumbeira. Aí Deus escolhe uma macumbeira para me ajudar. Vai entender Deus? Eu passei um processo tão grande. Na hora do processo, meu esposo desempregado, a macumbeira chega e diz: eu tenho uma casa grande e moro sozinha, vamos morar comigo? Eu disse: hoje está repreendido em nome de Jesus. Meu esposo disse: minha filha, vamos orar, quem sabe é o convite que Deus está fazendo. Digo: para morar com uma macumbeira? Deus me livre. Aí tudo foi de noite, eu orei, fui dormir. Aí eu vi quando apareceu um homem para mim, mandando eu ir. Eu disse: eu vou então, ele está mandando, eu vou. Aí eu fui. Essa macumbeira, irmão, não queria nada com Deus, perseguidora. Aí eu fui. Eu disse: eu aceito, fui morar na casa dela. Ela me deu o quarto mais pior da casa, onde o teto se enchia de água. E quando era época de chuva, a gente tomava mais banho que estava na rua. Na hora que a gente estava dormindo, tinha que levantar para colocar um plástico em cima da cabeça, para não ficar debaixo d'água. Ela fez de propósito. Passei algum tempo lá. Quando foi com 1 mês e pouco eu morando lá, ela me chamou e disse assim: olha, eu não gosto de crente. Deus abriu o coração e fechou o coração. Que ele é assim. Ele amolece e endurece o coração. É o trabalhar dele. Quem vai entender ele? Não quero crente aqui, pega as suas coisas e vai embora. Eu lhe dou 15 dias para você sair daqui. Eu disse: oh Deus, eu vou para onde agora? Meu esposo já tinha arrumado um emprego, estava no primeiro início do emprego, no hotel, na época. Eu disse: meu filho, e agora? A gente tinha um terreno, irmão, que só tinha sapata feita. Faltou o dinheiro. E estava muitos meses lá, a sapata parada. E eu disse: e agora como é que a gente vai embora? Vai morar na sapata, Deus? O que eu faço? Meu esposo começou a trabalhar agora, nem dinheiro tem. Deus disse: ele não tem, mas eu tenho. Quando ele começou a trabalhar, irmão, ela me deu 15 dias, no outro dia ele foi trabalhar. Isso foi no domingo, que ela deu o decreto. Na segunda-feira ele foi trabalhar, preocupado. E Deus apertando as coisas. Que Deus é esse? Faltando 10 dias, nada. Quando foi de outro dia, faltando 9 dias, chega um homem lá no hotel de paletó e gravata. Paletó, era um deputado. Meu esposo conversou com ele. Estava na recepção, conversou com ele. Ele disse: conheci meu esposo. Sou Alessandro, vem cá. Ele disse: o quê? Tu está construindo uma casa, é? Quem foi dizer aquele homem? Ele disse: tô, por que isso? É que eu vou fazer um negócio aqui por você. Senti agora, coração de fazer um negócio. Pegou o talão de cheque, começou a preencher o talão de cheque. Aí disse: é um presente para você. Ele olhou o cheque, quase caiu de costas e disse: para mim, deputado? Disse: sim. Eu não posso pagar. Disse: quem quer? E quem disse que eu quero receber? Ele pediu para sair, irmão, do trabalho, chegou em casa muito doente. O quarto todo cheio de água. Eu me lembro que nessa noite, mesmo chovendo, eu doente, botei a face dentro d'água, disse: Deus, eu vou orar como fez Ezequias. Eu tenho sido fiel, Deus. E eu comecei a clamar a Deus, e Deus me escutou, usou o deputado. Quando ele chega em casa, disse: filho, olha para aqui. Eu disse: com tanto dinheiro para quê? Ele disse: para comprar o material da casa, vamos lá. Ele me saiu no momento de caminho, me escutando. Eu muito fraca, segurando nele. O depósito era bem perto. Aí eu, para me amostrar, comprei um monte de material bom.
Dupliquei a lista. Porque crente, quando vê a vitória, diz o salmo, fica como os que sonha. Ele fica mostrado, abestalhado. Eu fiquei tão abestalhado que só vou comprar coisa boa, porque meu Deus é bom. Comecei a comprar material bom. Comprei todo o material, gastei o dinheiro todo e não sobrou R$1. Mandei colocar o material, meu esposo, no terreno, na sapata. E os vizinhos tudo olhando, porque tinha um vizinho do meu lado que dizia: vocês crentes só sabem pregar, só sabem gritar, dizer que Jesus é bom e vive na prova. Essa casa nunca vai ser construída, porque vocês não têm R$1. Toda vez que ele dizia isso, eu ia para o joelho, apresentar ele a Deus, não discutia não, eu ia apresentar ele a Deus. Ele só olhando, e o material chegando. Aí nós percebemos que a gente esqueceu o dinheiro do pedreiro. Era o principal. Me amostrei tanto que eu esqueci o dinheiro do pedreiro, irmão. Aí eu cheguei no terreno, eu disse: filho, e agora o dinheiro do pedreiro? Como é que se levanta a casa sem pedreiro? Tu não sabe levantar nenhum tijolo, e agora? Aí a gente olhou para o céu, começou a rir. Mas foi uma risada tão boa. Eu disse: ô Jesus, perdoa os vasos de barro, que é cheio de falha. A gente esqueceu o dinheiro do pedreiro, mestre. E a gente começou a rir. Quando a gente olhou assim do lado, tinha um irmão rindo do nosso lado também. Eu disse: irmão, está rindo de quê? Ele disse: que vocês estão rindo. Eu disse: mas de quê? Ele disse: é quando vocês passaram pelo depósito a pé, eu estava almoçando, e o Espírito Santo disse: Roberto, sai dessa mesa, vai lá onde está meu servo, que tu vai ser o pedreiro da construção. Enquanto a gente reconhecia o erro, olha Deus falando, enquanto a gente reconhecia o erro e se alegrava pedindo perdão, o Senhor escutava e preparava a vitória do outro lado. O segredo é se humilhar, reconhecer que é barro, que é pó, aí o oleiro aparece e faz uma grande obra. Aí eu disse: tu vai ser o pedreiro? Ele disse: vou. Eu tinha recebido uma profecia, antes do meu esposo chegar, apareceu uma dirigente de ciclo de oração, que eu respeito muito, esse dirigente, e disse: o Senhor manda te dizer, dentro de 7 dias, eu levanto a casa, e tu estás dentro, sem saber de nada. E faltava 8 dias, quando eu comprei o material. Aliás, faltava 8 dias, que Deus tinha falado comigo. Eu disse: ô Deus, e agora? Que negócio é esse? Processo todinho, só se for um milagre. O meu esposo disse: só se for um milagre, uma casa em 7 dias. 7 dias tem uma casa preparada. Vou dar o prazo à macumbeira. Daqui a 7 dias a gente sai. Como? Não tem dinheiro para nada. Daqui a 7 dias a gente sai. Que autoridade. Isso é confiar em Deus, né? Quando o crente recebe a promessa, ele tem que crer na promessa. Ele não pode duvidar da promessa. Você recebeu a promessa? Então segure ela, não duvide dela. Quem falou é fiel para cumprir. Na hora que a gente estava se alegrando com o pedreiro, eu disse: o senhor vai trabalhar sozinho, é? Aí chegou outro correndo: é aqui que precisa de um servente? Que foi? É que quando o senhor passou, Deus disse: vá com ele, vai trabalhar com ele numa casa que tem que construir em 7 dias. Ô irmão, eu disse: ô irmão, não tem onde pagar o senhor não. Ele disse: quem vai me pagar é você não, é Jesus. Você só vai fazer uma garrafa de café. Eu disse: por quê? A gente vai virar à noite. E vocês vão conseguir, cada um de um cochilo um pouquinho. Mas se é 7 dias, é 7 dias. Se o mestre mandou, tem que obedecer, irmão. Esses homens trabalhavam de noite, amanhecia o dia, 2 horas da manhã, 3 horas, batendo lá nos tijolos, colocando, outro fazendo massa. Aí o vizinho chegou para mim e disse: olha, vocês crentes são esquisitos, viu? Esse que disse que não ia conseguir. Esse que foi. Tu não disse que não tinha dinheiro? Que diária terrível é essa? Eu contrato pedreiro e ele fica até 5 horas. E o teu amanhece o dia. Está pagando bem, não tá? Eu disse: eu não, que está pagando é ele.
E quando ele paga com moeda de ouro. Ele disse: está pagando nada? Eu disse: está muito curioso, qualquer coisa pergunta a ele. E quando foi com 7 dias, irmãos, nós estávamos dentro da casa. E o nome do Senhor foi glorificado. E eu continuei doente dentro da casa. Mas quando foi no último dia, o homem que faz a obra completa aparece para mim no sofá em sonho, no cochilei. E ele disse: eu sou o Deus que completa a obra. E ele me ensinou algo. Me ensinou um consultório médico. E ele disse: esse médico aqui vai resolver o teu problema. Procura esse médico. Me deu o nome. Me deu o nome da clínica. E disse: apenas com esse comprimido. Ele mostrava para mim: todo o teu problema vai ser solucionado. Não é o comprimido, sou eu. Estou eu usando o homem. E na hora que ele me disse isso, eu me acordei, notei o nome da clínica, o nome do médico, procurei o médico, achei o médico. No mesmo lugar que ele disse que ele não é endereço. Ele sabe aonde você mora, o número da tua casa, o nome da tua rua, ele sabe de tudo. Quando eu cheguei na rua, que eu marquei a consulta, um médico muito conceituado da Santa Casa, que atendia nesse consultório clínico. Quando eu cheguei no consultório que eu entrei, o médico nunca me viu, olhou para mim e disse, foi logo dizendo: não é câncer. Que eu passei acho que uns 2 meses oprimida, com a mente achando que era câncer. E ele disse: não é. Eu disse: olha Deus falando. Ele disse: apenas este comprimido. Quando levantou a mão, irmão, eu chorei. Vai resolver o teu problema, Érica. Que comprimido cheio de unção. Um só. Eu estou de pé até hoje. Aguente o processo. Porque depois do processo tem vitória de Deus, tem surpresa de Deus para a tua vida. Vai ter bênção sem medida. Vai ter bênção em dobro para a tua vida, diz o Senhor. Esse processo é o começo de tudo que está preparado por vir na tua vida. E tu vai chegar para alguém que vai passar o mesmo processo e vai dizer: eu tive que passar por isso para ter isso hoje. E vai ser testemunho de vida para a tua vida. Gideão disse: eu não te conheço, só de ouvir falar. Ele disse: vem aqui para eu largar comigo, malhar trigo. Vem aqui, fuja dos medianitas, esconder comida dos medianitas, Gideão. Tu vai não me conhecer de ouvir falar, mas vai ter experiência comigo e vai ser um homem de guerra. Que Deus abençoe. Se deixar eu vir à noite e você disciplinada. Porque Deus é grande, irmão. Falar desse Deus é tão gostoso que dá vontade de amanhecer o dia e dizer para a igreja: reviva, fica de pé, tenha ânimo. Porque Ele não esqueceu de você. Ele te vê 24 horas. Para de sofrer antecipado pelaquilo que Deus já decretou na tua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.